A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma pré-aula da Escola Dominical, lição 6, classe dos pré-adolescentes, que vai falar com o tema o início da tribulação. Esta lição é um curso de escatologia, um curso teológico. Creio que professores estão aprendendo muito com esta lição, tá certo? E eu sou o presbítero Denis Pereira, estou aqui semanalmente lhes ajudando a compreender melhor esta lição para ministrarem esta aula no próximo domingo. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós também, tá certo? O texto aqui destacado está em Salmo 58:11, e as pessoas dirão, de fato, os bons serão recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Nós vamos falar sobre isso nesta nossa aula de hoje. É muito importante você se inscrever, ativar o sininho de notificações, clicar no joinha, deixar comentários e perguntas aí também. Toda quarta-feira, não esqueça que temos aqui no canal a Sala de Professores. Toda quarta às 10 da noite você pode participar, enviar perguntas. Se quiser entrar na nossa sala virtual, pode entrar também. Tá certo? Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Ajude o canal. Tem aí o link para você adquirir também o livro que estamos lançando. O propósito é maior que a sua dor, baseado em 2 Reis 5. Ao adquirir esse livro, você me ajuda nessa produção de conteúdo, você investe no nosso tempo. E também, este ano eu e minha esposa pretendemos comemorar 25 anos de casados em uma viagem muito especial. E ao adquirir esse livro, você nos ajuda a construir este sonho também. Lembrando que em breve teremos aqui um curso para professores da escola dominical. É um treinamento muito forte, poderoso, para você transformar as suas aulas da escola dominical. Olha só, vamos olhar aqui, né, a palavra de Deus. Vamos olhar, a tela está piscando um pouco, mas eu estou aqui, você está escutando, né? Na aula o que conta mais é o áudio, tá certo? Esse é um dos motivos porque eu peço a ajuda de vocês aqui no canal, porque eu preciso comprar equipamentos para o nosso canal. Não posso parar de gravar, não posso parar de trabalhar, faço melhor com as condições que eu tenho, mas eu preciso adquirir aqui uma câmera melhor, tá certo? Então, nos ajude. Bom, nós já passamos lá então pelo arrebatamento, nós já falamos sobre o tribunal de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um pouco do início da grande tribulação. A próxima aula vai dar sequência, por isso não pode perder uma aula, tá certo? A Bíblia destaca de maneira clara que Deus é bom e que devemos provar da sua bondade. Provar e ver de que o Senhor é bom. Isso não significa que ele não faça justiça, tá? O que muitas pessoas chamam de justiça hoje no mundo, o que elas querem não é justiça, é vingança, tá bom? Então, Deus não é um Deus de vingança, um Deus vingativo, ok? Deus é um Deus de justiça. Bom, nesse momento desta aula que nós estamos falando, é até bom recapitular, a igreja já foi arrebatada, certo? Nós já falamos sobre o tribunal de Cristo, a distribuição de recompensas segundo as obras, certo? Para os salvos, não é tribunal de condenação, certo? Agora nós vamos falar o que estará acontecendo na terra. Enquanto nos céus estará acontecendo as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, na terra estará se iniciando a grande tribulação. A igreja não estará na terra. Existem linhas de pensamentos que pensam que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou pelo menos por parte dela. Nós acreditamos, pela palavra de Deus, que a igreja não passa pela grande tribulação, que a igreja será arrebatada antes, que a grande tribulação, o início dela, será pós-arrebatamento da igreja. Então, cremos que a igreja não estarão mais na terra, certo? Este arrebatamento, como nós já vimos, será algo repentino. Quando o mundo perceber, a igreja não estará aqui. Quando a gente perceber, nós já estaremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios 15, do 1 ao 58, tem bases ali muito claras de como será o arrebatamento, como num abrir e piscar de olhos, tá? Bom, a Bíblia ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita naqueles que entregaram suas vidas a Jesus e se tornaram parte da igreja.
Entretanto, após o arrebatamento, essa casa terrena se revestirá de glória. E o Espírito Santo não atuará neste mundo como atua neste tempo em que vivemos, não é? Aí aqui há aquela pergunta. O Espírito Santo estará ou não na terra durante a grande tribulação? Nós devemos entender que o Espírito Santo ele é Deus, portanto possui todos os atributos da divindade e, portanto, o Espírito Santo ele estará na terra, não é? Até mesmo há uma controvérsia aqui, ó. O comentarista da lição diz o seguinte, ó. O Espírito Santo não atuará neste mundo como atua neste tempo em que vivemos. Só que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se na grande tribulação não tem obra do Espírito Santo, como é que tem salvação na grande tribulação? Se é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se é ele que conduz o homem pelo caminho da salvação. Estamos aqui numa sala de professores, você pode responder aí nos nossos comentários, tá? Então, com certeza será um tempo muito terrível, tá? Eu acredito, por isso que eu falo sempre que é interessante, é muito interessante as pessoas colocarem, o texto bíblico. Mais importante do que o meu comentário é o texto bíblico, tá? Então, o texto bíblico deixa claro, se não falha a memória, João capítulo 16, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual o texto bíblico? Eu vou pesquisar. Você pode pesquisar e também colocar nos comentários. Qual o texto bíblico que demonstra de forma clara? Eu gosto de pesquisar desta forma. Então, o Espírito Santo não estará na terra. Tá? Então, o Espírito Santo não atuará. Eu estou mostrando isso aqui para os irmãos porque é exatamente isso que eu faço para tirar minhas dúvidas, irmãos. Nós temos uma biblioteca na mão, por incrível que pareça, tem professores que não usam. Olha só, tem muitos estudos aqui, tá? Então, o Espírito Santo estará presente durante a grande tribulação? Eu vou até fazer esta pergunta para o pastor Juliano Fraga, que é especialista em escatologia, tá? Olha só, existe aí uma má interpretação de 2 Tessalonicenses 2,7 que diz: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora, antes da tribulação, um dos ministérios do Espírito Santo é a restrição do mal, tá? Restrição do mal. Então, assim, eu acredito que o Espírito Santo, primeiro, estará presente, porque ele é onipresente. Segundo, se a salvação, se o convencimento do homem é obra do Espírito Santo, e haverá salvação no período da grande tribulação, porque eu creio nisso, então ele estará atuando aqui sim, tá? Eu acho que o grande problema da grande tribulação é exatamente a perseguição no nível global. Eu acho que essa aqui é a questão, tá? Quando Jesus esteve neste mundo, ele disse de si mesmo: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois que ele ascendeu aos céus, a luz não se apagou, mas brilha até hoje por meio de cada um dos crentes. O mestre afirmou a respeito dos seus discípulos: vocês são a luz do mundo, né? Então, enquanto nós estivermos neste mundo, devemos ser a luz do mundo para que outras pessoas conheçam a Deus e sejam livres de passar pela tribulação. Então, mais ou menos é o seguinte: se hoje já temos grandes obstáculos para servir a Deus, dentro da grande tribulação teremos muito mais ainda. O dia do arrebatamento será uma surpresa para muitas pessoas. Para os que não são crentes, haverá muita especulação relacionando o evento ao surgimento de forças cósmicas ou alienígenas. Para os crentes que não foram obedientes a Deus, será um dia de grande lamento, pois mesmo conhecendo as Escrituras Sagradas, não o serviram com seriedade. Mateus 7, 21 a 23. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Conhecer aqui é como conhecer de um homem e uma mulher, é conhecer intimidade, conhecer sexualmente. É conhecer plenamente, é conhecer de relacionamento. Não é conhecer de dar bom dia, boa tarde, boa noite. É conhecer de ficar junto, de pousar junto, de sentar na mesma mesa, de conversar, de dialogar. E é este conhecimento, este relacionamento que produz transformação. Caso contrário, muitas pessoas seguirão a Jesus,
mas não entrarão para a eternidade com ele, porque, embora estão seguindo Jesus, não estão se relacionando com ele. E como saber se nós estamos relacionando com ele? Um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus produz transformação. Nenhum relacionamento com Jesus ele passa batido, ele não gera nada. Todo relacionamento pessoal com Jesus gera transformação, gera alteração e mudança de comportamento. Tá certo? Fala aí para nós o que você está achando aqui da nossa pré-aula. Responde a essa pergunta. O Espírito Santo atuará na grande tribulação? Ele produzirá a salvação na grande tribulação? Se o Espírito Santo não vai atuar no período da grande tribulação na terra, me dê textos bíblicos e me responda como então haverá salvação no período da grande tribulação. Ok? Muito bem. Tópico 2 aqui, início das dores para os que ficarem, tá? O Senhor Jesus relatou aos seus discípulos como seria o tempo dos eventos finais na terra, antes da sua volta e do início do mundo vindouro. Esse relato é conhecido na Bíblia como sermão profético. O mestre compartilhou muitas informações importantes, dentre elas o período da grande tribulação. Haverá um sofrimento em todo mundo, como nunca houve desde quando Deus criou a humanidade, tá certo? Então, haverá um sofrimento completamente intenso, como nunca houve na humanidade. Vamos ler aqui, ó, Mateus 24, versículo 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco jamais haverá. Então, nós teremos aí o quê? Um grande sofrimento. Tá? Um grande sofrimento. Começando, claro, pelo caos que será gerado, pelo rapto, imagine rapto de milhares e milhares de pessoas. Então estarão dirigindo carro, dirigindo ônibus, dirigindo trem, pilotando avião, enfim, barco, o que for, na escola. Então vai ser um caos tremendo. Tá? E aí vai ser preciso, claro, alguém para governar toda essa bagunça. Vai ser necessário aí um salvador. Em meio à tensão e ao desespero em massa, porque não é, isso vai acontecer no mundo todo, as pessoas vão pedir por um líder, por alguém para socorrê-las. E aí que vai aparecer o perverso, a personificação do diabo, mas é claro que ele não chega de uma maneira demonstrando maldade, de uma maneira feia. Não, ele chega promovendo paz, falando em um discurso de unir, né, de pacificar. Por isso que é preciso tomar muito cuidado com discursos pacificadores. Muito cuidado, tá? Discursos pacificadores que procuram colocar, convergir para um mesmo personagem o mundo inteiro. Isso é perigoso, tá? Então, ele é chamado de anticristo, pois se posicionará contra tudo que é divino, tá? O apóstolo Paulo destaca que é somente um que será tirado, para que finalmente apareça o homem do pecado, a quem o Senhor Jesus destruirá pelo sopro da sua boca. A maioria dos estudiosos concorda que este, que ainda resiste, que do meio será tirado, se refere ao Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja não consegue vencer o mundo. No período da grande tribulação, a ação do Espírito Santo em deter o pecado será removida, e a rebelião do mal dominará este mundo. Concordo. Os ímpios, ok, mas e os cristãos? E os que se converterem a Cristo dentro da grande tribulação? Entende? Então, eu acho que é aqui que tem um ponto, e eu acho que se prende nisso aqui, ó. A maioria dos estudiosos. Gente, isso não é uma coisa absoluta, tá bom? Não é uma coisa absoluta, tá? O fato é que nesse período da grande tribulação, nós temos que pensar nisso. Se hoje, tendo liberdade e tal, já não é fácil, já temos grandes desafios para servir a Deus, imagine num tempo em que não haverá liberdade e que o próprio Satanás estará governando o mundo, ok? Então, hoje, ele atua, mas não plenamente, não completamente. Na grande tribulação, ele atuará completa e plenamente. E esse é o problema da grande tribulação. Não é a ausência do Espírito Santo, ok? E aí eu fico com essa pergunta. Se
o Espírito Santo não atua na grande tribulação, como nós teremos salvação na grande tribulação. Não sou um especialista em escatologia, tá? Não gosto de responder perguntas escatológicas. Por quê? Porque exatamente tem alguns contextos, algumas coisas aí que é complicadas, tá? E até complexas, até para essa faixa etária, tá? Até complexas, até para essa faixa etária. Então, ao meu entender, dentro deste período e dentro desta aula, olha só, João 16, do 8 ao 11. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, né? Ele convencerá o mundo da justiça, do juízo. É ele que faz. Então, porque nós somos entender o seguinte, que salvação ela é graça, em qualquer momento. Salvação é graça. Então, as pessoas vão salvar por si mesmas. Agora, quem nos conduz à salvação é o Espírito Santo. Se na grande tribulação ele não atua, então as pessoas vão se salvar por si mesmas. Elas vão lutar sozinhas, então elas terão mérito em ser salvas. Precisamos pensar nisso. Bom, resumindo aqui essa lição, é que o mundo vai entrar em colapso. Tá? Em colapso. E claro que dentro desse período, as pessoas terão ainda mais atração pelo inimigo. Por quê? Porque ele vai apresentar uma falsa paz, ele vai convergir o mundo em torno de si, no meio da grande tribulação que a gente vai falar na próxima aula. Então, ele vai se revelar de fato como iníquo, ele vai exigir ser adorado, e é aí que Israel vai se rebelar, e aí vai começar o período mais intenso de guerras mesmo contra Israel, da grande tribulação. Então essa lição ela nos mostra, não é para colocar medo em ninguém, não é para colocar medo, mas é para mostrar o que muitas pessoas estão perdendo. Ou seja, enquanto muitos estarão com Jesus, outros estarão aqui na terra sofrendo nas mãos do anticristo. E detalhe, muitos que seguiram a Jesus. Então, saber da grande tribulação é uma grande oportunidade para nós avaliarmos que tipo de fé nós estamos vivendo. Uma fé rasa, superficial, ela não produz fé suficiente, ela não produz entrada suficiente no reino de Deus. A nossa fé precisa estar firmada em Jesus. A nossa fé precisa ser profunda, íntima e pessoal com Jesus, a ponto de sermos transformados por Ele. Para que a gente não o siga e no final a gente não o siga. Entendeu isso agora? Tipo assim, sabe aquela expressão assim? Como que é? Morreu na praia, né? Morreu na praia. Quer dizer, anda atrás de Jesus o tempo todo. Aí quando chega a hora de ir embora com Ele, fica. Não compensa. Então, o período da grande tribulação, o estudo da grande tribulação, está aí para nos mostrar que é hora de servir a Jesus de verdade para sermos arrebatados com Ele. Porque não faz sentido seguir Jesus de qualquer maneira para ficar. Nós temos que segui-lo de verdade para irmos morar com Ele, para estarmos com Ele. Foi engraçado que ontem à tarde eu preguei em uma igreja e um menino disse assim para mim: pastor, lá no céu tem muito ouro. Que eu falei alguma coisa de ouro dentro da pregação. Lá no céu tem muito ouro. Aí eu disse assim para ele: mas você sabia que a grande riqueza, a grande beleza do céu não é o ouro, não são as ruas de ouro? Você sabe qual que é a maior riqueza nossa no céu? E aí aquele adolescente disse assim para mim: é Jesus. Ele é a nossa riqueza. Então, que a gente aprenda com estas lições, com estas aulas, não é ter medo de Jesus. Não. Mas a segui-lo fielmente, para não passarmos por estes momentos tão tristes e tão sombrios, que a terra passará, e todos aqueles que desprezaram a Jesus como seu Salvador, e todos aqueles que até o seguiram, mas não o suficiente para de fato conhecê-lo e serem transformados de verdade.
Amém? Essa foi então nossa pré-aula desta lição linda na classe dos pré-adolescentes. A lição 7 já vai falar um pouco mais profundamente da grande tribulação. Então não perca, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fique atento porque sempre tem conteúdo novo aqui para abençoar a tua vida. Forte abraço, Deus abençoe todos vocês.